Em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 15, nós lemos: santificai ao Messias como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. As coisas espirituais não são fáceis de entender, mas o discernimento vem de uma atitude do coração de busca da verdade ou não. No Salmo 94 achamos conselho: atendei, ó brutos dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? É o coração do homem que determina o destino da semente. A semente é a palavra de Deus, de acordo com a parábola do semeador, narrada por Yeshua em Mateus 13. Não permita que as aves dos céus, os demônios, roubem a preciosa semente. Mas vamos analisar o texto de 2 Reis 2, 23 e 24. Nós lemos assim: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome de Yod-He-Vav-He, Yahuwah. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Nesta história, o juízo, através das 2 ursas, vem da mão do Criador. Aqui não se trata de uma zombaria por crianças, mas por jovens homens que podem ter de 17 até 20 e tantos anos. Pois a palavra em hebraico para jovem aqui aparece mais de 236 vezes. Esse mesmo termo em Eclesiastes 10:16 se refere ao rei Salomão e não a criancinhas. O profeta Eliseu, ele é cercado por mais de 42 rapazes que zombam dele, um verdadeiro bando e gangue. E o fundamento da zombaria não era propriamente pessoal, mas contra o próprio Criador. Sobe calvo, é uma referência à subida de Elias, quando ele é assunto aos céus pelo Criador neste mesmo capítulo. Os profetas pagãos faziam calvas na cabeça. Sequer temos certeza se Eliseu era calvo de fato. Pode ser que sim ou não. O reino do norte, a região de Samaria, onde Eliseu profetizava, era extremamente pagão, idólatra, e parte desse culto idólatra era o sacrifício de crianças, os próprios filhos. E o profeta era usado para chamar ao arrependimento. Não devemos supor uma zombaria tolinha inocente, mas sim uma gangue de malignos, perseguindo afrontosamente o profeta de Deus, instigando-o a sumir e, ao mesmo tempo, zombando do próprio Criador quando ele miraculosamente arrebatou Elias. Temos um sem número de advertência contra os zombadores ou escarnecedores nas Escrituras. Uma dessas nós encontramos em 2 Pedro 3,3, quando nós lemos: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. No livro de Provérbios há 4 categorias de tolos, e o escarnecedor, o zombador, é o sem correção. Em 2 Pedro 2,10... atrevidos, obstinados, não receando blasfemar do que é superior. Em Isaías 29:20 nós lemos: porque o tirano é reduzido a nada e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. A questão é que com a liberdade de escolha vem a responsabilidade por essa escolha. Eliseu, o profeta, ele pediu e recebeu porção dobrada da unção que estava sobre o Elias. Elias foi aquele que clamou e houve fogo do céu e consumiu os falsos profetas. Elias clamou e a chuva parou por meses. Aqui a afronta não era inocente, era injusta, arrogante e violenta. E a manifestação do poder de Deus não é gratuita, mas sim para que ninguém esteja enganado sobre que há só um Deus. Quem defendeu o profeta foi o próprio Criador, mas o que eles receberam foi a violência que eles mesmos produziram. A lei de Deus, quando nos instrui a amar ao próximo como a nós mesmos, revela um princípio que é também lei.
Assim como você quer que os homens lhes façam, fazei-o também vós, porque de alguma forma isso sempre nos alcançará. Pode ser no próximo instante ou não. O fato é que sempre nos alcança. Somos livres para escolher o que plantar, mas a colheita depende daquilo que plantamos. A misericórdia e a justiça de Deus são inseparáveis. Quer um exemplo? A Arca de Noé trouxe justiça sobre aqueles que rejeitaram ao Criador e misericórdia sobre os que aceitaram. O retorno do Messias, Yeshua, será assim como nos dias de Noé. A justiça revela a verdade para que não haja engano. A verdade é fruto da árvore da vida, que é a palavra de Deus. A nossa mente, olhos e vida não revelam a verdade, e tampouco a justiça. Sabedoria vem do alto. Prezado amigo questionador, eu apenas dei uma pinceladinha na superfície, pois toda escritura bíblica ela tem um sem número de profundidade, camada de entendimento. E não raro, quanto mais estranha ou resumida a passagem, mais complexa e interessante ela é. Os chamados dos 42 plus para subirem a Betel. Betel era um lugar de culto idólatra. Depois de Salomão, houve 2 bezerros de ouro construídos no Reino do Norte, no intuito de tentar evitar que as pessoas fossem adorar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó em Jerusalém. A Bíblia procura nos ensinar a sermos sábios. E o sábio é aquele que, ao estudar, vê quanto que ele sabe pouco, descobrindo um pouco mais a cada passo. Mas o tolo é aquele que tem respostas sem sequer ter procurado saber o que quer que seja. Amigo ouvinte, a Bíblia é tão maravilhosa quanto complexa. Ela é a revelação do Criador para aqueles que o buscam com integridade de coração. O ter perguntas não é o problema. O problema é não desejar descobrir a resposta fora daquilo que se acha que sabe. O texto em análise aqui foi apontado por um assinante do meu canal, que também diz que da Bíblia sai muito sangue inocente. O sangue inocente que sai da Bíblia é apenas o do Messias, que vem em amor tentar resgatar nós, a humanidade perdida em seu pecado. E o texto de 2 Reis tem muitos links a serem descobertos por aqueles que desejarem. A título de exemplo, cito Oséias capítulo 13, que no verso 7 diz assim: Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Veja, o profeta Oséias é um profeta ao Reino do Norte. A casa de Israel, que tem Samaria como capital, é o mesmo local destes rapazes. O profeta Eliseu foi enviado para tentar resgatar alguns dos seus pecados. E no caminho ele é afrontado por pessoas que não têm temor ao Criador, zombadores entregues aos seus cultos idólatras. E no texto de Oséias, a ursa é descrita como o próprio Deus que, roubado dos seus filhos, vem para protegê-los. Esse é o nosso Pai, a sua palavra nos desenha e faz pinturas. Ele veio em auxílio ao seu filho, o profeta Eliseu, tal qual uma mãe ursa faz quando é roubada dos seus pequeninos. Vou te oferecer outro link. No 4º selo, em Apocalipse, haverão bestas feras do campo atacando a homens, os que escolhem permanecer na rebelião dos seus próprios pecados e rejeitam ao Criador milhares de vezes. Rejeitam ao chamado de respeitar autoridades, de respeitar o nome do Criador que está sobre o seu profeta, cujo escárnio e blasfêmia trazem o juízo que buscam para o outro, sobre si mesmos. 42 homens ou rapazes em 2 Reis. 42 meses é o tempo de provação em Apocalipse. Interessante, não é? Em Mateus 7,7, o Messias nos aconselha a pedir, buscar e bater. Façamos assim que encontraremos ao Criador, no lugar que Ele nos convida a encontrá-lo, na sua palavra e no seu Filho, que é a palavra encarnada. Aleluia. Shalom.